Olá, seja bem-vindo a mais um Contracapa, a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a produção literária dos nossos administradores, dos nossos profissionais da administração. E hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais, os administradores Paulo Wilton e Carlos Alexandre Correia, que vão falar sobre o livro, sobre o e-book, uma análise das estruturas curriculares dos cursos de administração. Estamos entregando o que vendemos? Esse book está muito bem feito, muito especial e está disponível na biblioteca virtual do CRARJ. Você vai encontrar o nosso link, o link da biblioteca, aqui na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, vamos falar com os nossos convidados. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos, é sempre uma satisfação renovada. Boa tarde, Paulinho, muito obrigado pelo convite. Bom, a gente está falando, vocês estão falando de um tema que sempre traz muitas reflexões, muitas questões, que é a questão da estruturação da base curricular dos cursos de administração. De onde vocês tiraram essa ideia de escrever sobre isso? Eu vi que foi feita muita pesquisa. Explica um pouquinho sobre a história desse trabalho de vocês. Deu muito trabalho mesmo. Deu muito trabalho. É um trabalho que deu muito trabalho. Mas o negócio é o seguinte: a motivação primeira para que nós pensássemos no assunto foi o fato do tempo em que existe a última normativa do MEC, DCN, relativa às estruturas curriculares. Isso daí vem de 2005. Vem de 2005. O último documento sobre as DCNs e, consequentemente, direcionamento para estruturas curriculares vem de 2005, ou seja, isso aí já tem 15 anos. Né? Dentro desses 15 anos, muitas coisas mudaram, muitas competências que não existiam, tanta necessidade ou menor necessidade há 15 anos, hoje representam outra coisa. Essa necessidade hoje é completamente diferente, ou totalmente diferente. Diferente não, correção, diferente não. Necessitam de maior aprofundamento. Apesar de que, quando nós colocamos, quando nós fizemos a estruturação desse trabalho, desse estudo e tal, nós fizemos com base no direcionamento das competências já existentes naquele documento de 2005. Então, e nós complementamos com algumas sugestões, né? Então, nós estendemos um pouco o elenco de competências e estruturamos os assuntos, aí, por enquanto ainda disciplinas, que nós estamos falando de ensino tradicional, né? Estruturamos as disciplinas, os assuntos, os conhecimentos necessários a cada competência, né? Inclusive as adicionais que foram sugeridas, propostas. Isso daí, na extensão na continuidade disso daí, nós chegamos a um grupo de 42 disciplinas com as ementas e conteúdos, todos estruturados de acordo com o link para cada competência. Tá? Ok, então isso é a base do estudo. Uma outra motivação que nos levou a esse trabalho foi o fato de que já existia, e aí eu acho que está a maior importância desse negócio. Eu estava comentando com a Érica antes da gente começar a conversar, nos bastidores, né, Érica? Bastidores, no antes. Os bastidores. Eu estava comentando com a Érica que eu estava ansioso a partir do momento que o CRA resolveu fazer daquele trabalho um livro, na verdade, um livreto, né? Eu estava ansioso com relação ao tempo em que isso daí ia ser publicado. Por quê?
porque todos nós sabemos que o MEC está trabalhando, inclusive o nosso presidente aí do CRA, o Wallace, ele faz parte dessa comissão de estudo, etc., né? O MEC está trabalhando a atualização dessas DCNs, por exemplo, não só para a administração, das engenharias saiu no ano passado, né? E, naturalmente, isso daí vai acontecer já hoje e amanhã, qualquer hora dessa aí. Então, a nossa preocupação era também mostrar que o Rio de Janeiro é capaz e tem competência suficiente, aí vai a competência de novo, tem a competência suficiente, e quando eu falo Rio de Janeiro, não estou falando no Paulo Wilton, não estou falando no Carlos Alexandre, estou falando nos administradores de uma maneira geral, cariocas, e estou falando, em especial, naqueles que se dedicam à atividade docente, né? Então, nós tínhamos a vontade e a ansiedade de que isso saísse na frente, o nosso estudo saísse na frente das decisões, das definições das novas DCNs por parte do MEC, para mostrar exatamente que nós não estamos parados, nós estamos pensando nessas necessidades, estamos linkados nessas coisas, e o resultado está aí. Então, hoje a gente tem um direcionamento, veja, aquilo ali não é nada engessado, o trabalho que consta desse livreto não é nada engessado, ele está colocado como um direcionamento, como um exemplo, como uma sugestão. Aquelas instituições, obviamente, que acharem que está perfeito e quiserem seguir exatamente aquilo, sem problema nenhum. Aquelas que, não, eu vou adaptar aqui, eu vou mexer aqui, sem problema nenhum. O que nós fizemos foi uma sugestão de direcionamento para a atualização dessas estruturas curriculares com base nas competências apresentadas pelas DCNs, essa antiga, atualizadas, e mais as que nós sugerimos, as adicionais que nós sugerimos. Basicamente, os 2 pontos de motivação foram esses aí. E, Carlos, fala um pouquinho para a gente como é que foi realizada a pesquisa de vocês para chegar, né, a essas 42 disciplinas, né, como o Paulo chamou, né, 42 direcionamentos de assuntos para a construção desse livreto. Como é que foi essa pesquisa? Inicialmente, eu só queria dizer, complementando para fazer a transição, porque você me perguntou, do Paulo, a gente estuda que a administração, uma das funções é justamente revisar o que está dando errado no planejamento, né, e reconduzir para uma nova frente. Eu não posso ter mais no mundo 15 anos para revisão de alguma coisa. As empresas não se revisam em 15 anos, o mercado não muda em 15 anos. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar que o que a gente definiu lá em 2005, tudo integralmente esteja enquadrado no que a gente está vivendo agora em 2020. Né? Uma questão fundamental aqui é a gente entender que as diretrizes elas dão uma base, né? Uma base para a ação do projeto pedagógico e que é cobrada uma revisão periódica desse projeto para as instituições de ensino. Ou seja, o Ministério da Educação ele cobra, tem uma dimensão de avaliação da pedagógica da faculdade que cobra que haja reuniões para a revisão disso. Né? Então, só que as diretrizes elas são como se fossem diretrizes de uma organização. Quer dizer, eu vou construir o planejamento em cima delas. Se essas diretrizes estão desalinhadas com a realidade do que se espera, eu vou fazer um planejamento errado. Eu tenho estratégias em cima de diretrizes que estão baseadas lá atrás, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de inovação, uma proposta que está lá trazida, a inovação ela não era vista como uma coisa fundamental lá em 2005. Talvez em 2005 a gente estivesse falando mais de mercado de capitais. Talvez a gente estivesse falando de uma outra visão da administração, né? Por isso uma pressa da gente ter esse e-book logo saindo, para a gente dar essa visão de corte no momento certo. Inovação hoje, a gente está indo está caminhando para 15 milhões, daqui a pouco vai chegar nesse número de desempregados. Então, assim, não dá mais para imaginar a formação
de um gestor que não passe pela capacidade dele criar coisas novas, dele inovar, dele buscar talvez a capacidade empreendedora através da capacidade de inovar. Esse tipo de questão é muito importante. Então, quando a gente tem uma grade de um curso baseado, e aí também eu estou tirando um pouco do peso das costas das instituições de ensino, quer dizer, se eu tenho uma diretriz que está baseada lá atrás, se você chamar o Paulo Witton para fazer planejamento estratégico de uma empresa hoje e der para ele o mercado de 2010, ele vai fazer um planejamento estratégico totalmente errado. Vai ser errado com o que a gente está agora, mas vai ser em conformidade à situação de mercado que você deu lá para ele. O Paulo não falou isso aí, não, mas assim, a gente não parou aqui. A gente tem uma série, a gente pretende fazer uma série de 3 artigos falando sobre essas questões. A gente está abordando nesse as bases das diretrizes, como elas são. A gente tem um segundo que a gente vai falar sobre competência, porque isso é uma tendência. O Paulo, sem querer, aí no discurso dele, eu falo que foi sem querer, porque eu sei que ele não quis focar esse propósito, mas ele falou a palavra competência 3 vezes. Porque a gente está discutindo isso agora, a gente está saindo de uma área, de um momento em que a gente tira o protagonismo da instituição de ensino, como a catedral do grande saber, aquela coisa maior, para um grupo de pessoas que, pela experiência, pelo conhecimento que tem, né, e pela atitude, conseguem facilitar o acesso às pessoas que estão querendo entrar naquela ciência, porque o conhecimento ele é líquido, ele está espalhado. Eu não estou falando o conhecimento só numa realidade mais instrumental, não. Estou falando numa realidade mais substantiva mesmo. Ele está solto no mundo, ele está espalhado, né? A gente vai ter um grande papel de desafiador desse aluno. A gente mudou de patamar, né? A gente saiu daquela coisa do cara, o detentor do saber, para assim, como eu desafio esse aluno para chegar no lugar certo? Ele busca, porque, inclusive, a atitude hoje, e aqui eu estou dando alguns spoilers pequenininhos das nossas próximas discussões, nos próximos e-books, a gente está querendo que a pessoa tenha autonomia, porque não dá mais para a gente discutir ensino hoje, imaginando o Paulo Witton saindo da academia, lá quando ele se formou, graduou-se em administração, pegou o diploma dele, foi para dentro de uma empresa, aprendeu o que tinha que saber fazer. As empresas hoje não querem mais isso. As empresas querem pessoas formadas no perfil de um mercado novo. E assim, olha, muitas vezes, se você conversar, eu tenho visto várias lives aí nesse momento que a gente tem, falando com gestores de empresas, nunca foi tão mais importante a formação atitudinal, comportamental, do que a base do conhecimento. O pressuposto aqui é que quando eu discuto inovação com o cara, e eu estou dando esse exemplo só para... Tem várias outras inserções que o Paulo também pode fazer, mas quando eu discuto inovação com o cara, eu não estou só discutindo aqui a teoria da inovação, estou discutindo o comportamento inovador, a atitude de inovação e de empreendedorismo dele, entende? Então, acho que dentro dessa nossa caminhada de discussões, eu e Paulo, o que a gente pode ter de contribuição mais efetiva não é o escrito em si, e sim o comportamento do que a gente escreveu, a busca pela movimentação, a movimentação intelectual disso. Quer dizer, nós estamos saindo deste tipo de contexto para esse tipo. Talvez esses artigos aqui, esses livros, te ajudem a conduzir uma forma de pensar. Eu acho que é por aí. Bom, você complementou o que o Paulo falou, mas ainda não me contou sobre a pesquisa. Perdão. Fala, Paulo. Falei. Deixa o Paulo falar, que ele fica com ciúmes de mim. Nós combinamos até a roupa, nós estamos combinando. É daquele time. Daquele time. Basicamente, a gente partiu das diretrizes para discutir a diretriz como ela tinha. Mas eu abro para o Paulo falar isso aí, que eu acho que o Paulo vai ter um pouco mais de autoridade para falar sobre isso. As pesquisas, ou a pesquisa que resultou nesse trabalho, não foi uma pesquisa acadêmica tradicional. Por quê? Porque isso é um trabalho essencialmente empírico. É um trabalho essencialmente empírico. Então, muito pouca teoria nós fomos buscar em termos de referência. Muito pouca teoria.
Se você olhar o livreto lá, olhar o trabalho lá, a obra, você vê que existem poucas, além das documentações oficiais, existem poucos acessos a teóricos, né? Por quê? Exatamente porque é um trabalho essencialmente empírico. Ele é baseado na nossa vivência, no nosso conhecimento feito dentro de muitos anos, trabalhando não só no mercado, né? Trabalhando não só no mercado, como profissional, como executivo, etc., mas também trabalhando na área acadêmica. Então, essas duas coisas vêm se juntando. Então, é tanto tempo que nós trabalhamos nessas coisas, nesses aspectos, tanto profissional externo quanto acadêmico, isso daí deu uma mistura de conhecimento que nós simplesmente estamos transferindo para o escrito. Em paralelo, nós fizemos, sim, algumas conversas informais com alguns empresários, né? E nós procuramos olhar empresas, pessoas envolvidas em empresas de portes diferentes, para a gente medir se havia muita diferença de um para o outro. Na verdade, não existe. É tudo uma questão de adaptação. Ou seja, qual é o seu mercado, qual é o seu público-alvo, qual é o seu produto ou o seu serviço, e você vai adaptar todas essas coisas. Não tem nada de diferente. O que a empresa grande precisa, a empresa pequena também precisa. Mesmíssima coisa. Então, a base a pesquisa foi direcionada nesses aspectos, principalmente no empirismo, aliado a busca de alguns detalhes em algumas referências bibliográficas, e também juntando essas conversas, essas entrevistas informais com pessoas de mercado que trabalham, que recrutam, que recebem pessoas candidatas a trabalharem nas empresas e etc. Então, basicamente, a nossa pesquisa foi assim. Bom, vocês falaram muito sobre a questão da mudança de pensamento, da mudança de diretrizes. O Carlos chegou a falar um pouquinho sobre a forma, né, do professor, do acadêmico, que vai ter que ser diferente nesse novo mundo, nesse novo momento. A gente está passando por essa pandemia e os professores estão tendo que se reinventar, né? Vai ser mais um momento de uma reinvenção num próximo ponto, assim que saírem essas novas diretrizes. É um momento do professor de administração repensar a forma de ensinar? Bem, eu acho o seguinte, a gente eu escutei um empresário falar isso outro dia, achei muito interessante. Ele falou o seguinte: nós estávamos um pouco desalinhados. O bom dessa crise toda que a gente está vivendo é que colocou todo mundo na nova linha de partida, ou seja, estamos todos saindo do zero. Então, tem algumas coisas, já que você puxou esse assunto, que eu acho que são interessantes e que vale a pena a gente discutir aqui. Primeiro, a gente não foi preparado para o ensino que a gente está tendo nesse momento. Então, é normal que dentro da gestão da mudança, a negação inicial seja uma coisa importante, né? E eu acho que a gente no Brasil, a gente tem que dar um passo na frente na educação. A gente não estava gostando de onde a gente estava. A gente queria uma coisa a mais, ou além. Eu acho que a gente encontrou nessa crise toda uma desculpa, né? Eu vou botar aqui desculpa entre aspas, porque eu acho um termo interessante para falar, uma boa desculpa para a gente dar o próximo passo. Então, assim, as faculdades, as escolas se reinventaram. Quer dizer, os alunos se reinventaram. A gente, até um tempo atrás, a gente tinha uma dificuldade enorme, uma grande rejeição para estudar nessa forma. Eu fico me perguntando se aquele cara que hoje sai do trabalho dele às 18 horas,
vai direto para casa, chega em casa, ele não está chegando em casa mais 10 horas da noite, ele chega em casa às 7h30, ele senta, assiste a aula já jantando na frente dele. Quantos desses vão querer voltar para sai do trabalho, pega o ônibus, vai para a faculdade, sai da faculdade, pega o ônibus só para estar com o professor fisicamente na frente dele? Óbvio que alguns vão preferir, outros não. A questão aqui, Érica, não é dizer que acabou o LP, porque surgiu o CD. Quando isso aconteceu, todo mundo dizia, acabou o LP. E hoje ele é vintage, ou vintage. Custa uma grana para eu comprar um, mas ele está lá porque tem gente que gosta de escutar com todos os defeitos que aquela bolacha tem. Então, assim, é óbvio que eu estou discutindo de uma ampliação. Em marketing, a gente fala de ampliação de pontos de contato, né? Então, assim, eu estou ampliando os pontos de contato comerciais dessa instituição, né? Enquanto empresa. Não estou falando só academicamente. Então, essa mudança, ela serve para a gente olhar e repensar. E a gente, eu e o Paulo, a gente está certo de que tudo que a gente fez tem prazo de validade, porque a gente já está discutindo novas formas de ensinar, porque a mudança já aconteceu. E outra coisa, não, o aluno que está fazendo faculdade comigo agora é um aluno que vem do ensino fundamental e médio, como eu e Paulo viemos. O que virá daqui a 2 anos já é o cara que teve um estudo à distância agora e se acostumou e está podendo acordar mais tarde. Eu não sei o quanto isso vai mudar. Mudará. E as instituições de ensino, por sua vez, terão que se adaptar a este novo real, né? Esse novo normal. Eu estou querendo dizer que o ensino à distância vai prevalecer ao ensino presencial. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que uma coisa que era tecnicamente relegada a segundo plano, porque o meu consumidor não usava, isso vai cair numa boa parte do mercado. Então, quando a gente fala de revisão de grade, eu acho que é o grande mote da minha discussão com o Paulo, a gente não pode mais ficar parado esperando e achando que tudo voltará como antes, exatamente igual, da mesma forma. Não acontecerá. Olha aqui, nós estamos fazendo uma reunião de entrevista, né, aqui com a gente, num mundo totalmente novo. Paulito está na sala da casa dele, você está aí atrás com os seus livros, até Led Zeppelin eu estou vendo ali, me amarrei, já achei fantástico, adorei. É um novo mundo, eu estou dando aula sim. Eu estava discutindo isso outro dia, eu estou escrevendo sobre isso um artigo, eu estou competindo com a novela das 7. Uhum. As pessoas estão estressadas em casa, então o meu aluno está sentado na casa dele, ele está vendo a novela. Ele parou de ver a novela, eu não estou dando aula. Ele está aqui na minha frente, mas a família está em volta, eu estou dando aula de administração para pessoas que eu nunca vi. Não é a mesma coisa mais. Então a gente tem que rever, a gente talvez esteja no momento certo, a gente veio de um momento de paralisação aí, substancial nessas questões de educação, que tem que ser retomadas a discussão de novo. A gente vai ter que começar uma discussão desde baixo, do ensino fundamental, que neste momento é o que está sendo mais prejudicado por causa da necessidade do acompanhamento. A gente vai sofrer a batida disso aqui no ensino superior uma determinada hora, não é verdade? Mas eu acho que o importante é que a gente está começando a discutir essas questões, né? O ensino superior vai ter que mudar. Não é acabar com tudo. Não é dizer que o LP acabou. Mas eu vou ter que passar a conviver o LP com o DVD, com o CD, com o streaming, com tudo. E vocês, pelo que vocês viram, pelo que vocês estudaram, quais são, rapidamente, as principais características dessas novas diretrizes que vocês sugeriram nesse trabalho? Olha só, primeiro deixa eu fazer só uma observação, complementando e esclarecendo mais um pouquinho do que o Carlos Alexandre acabou de falar. Nós não estamos falando, quando nós falamos hoje em ensino online, tá? Nós não estamos nos referindo a ensino ao tradicional EAD, ao ensino à distância. Não é isso, não é isso. Ensino EAD é um modelo que já existe já há muito tempo, claro, e que também naturalmente vai sofrer alguma modificação também. Mas a nossa referência é
ao ensino remoto, ao ensino online, ao ensino remoto, onde permanece a interação em tempo real do professor com o aluno. E até eu estava testando, anteontem, semana passada, eu estava testando uma aula prática, que eu estava achando que ia ser muito difícil, e não foi tão difícil. Claro que foi, né, diferente, mas não foi tão difícil. Ou seja, nós vamos nos adaptar. O que nós vimos até então, eu estou chamando de divisor de águas, tá? O que nós vimos até então não veremos nunca mais. Isso não significa que tudo vai mudar, como o Carlos disse, tudo não é tudo que vai mudar, mas vão acontecer muitas interações, muitas adaptações, muitas mexidas, complementações, etc. E daí tudo vai surgir, vão surgir alguns modelos. Mas, Érica, eu falei tanto que eu esqueci o que você me perguntou. Não, eu perguntei sobre as características, as principais características dessas novas diretrizes que vocês colocaram no trabalho. Ok. Olha só, nós não colocamos, nós não reinventamos a roda, tá? Não existe a reinvenção da roda. O que nós fizemos foi uma continuidade, foi uma adaptação, foi uma extensão do que já existia. Pegamos o que já existia, atualizamos em razão de todas essas necessidades que o Carlos já falou, já comentou, tá? E o que nós estamos propondo é exatamente o que nós estamos propondo, sugerindo de novo, é exatamente a atualização do que a gente vê no mercado. Como o Carlos já falou muito, né? 15 anos são 15 anos. 15 anos são 15 anos. 15 anos no mercado é muita coisa. É muita coisa. A gente não pode achar que o que nós discutimos e começamos a fazer em 2005 é o que está valendo hoje, é o que é o bom para hoje e etc. Não é. Então, o que tem de diferencial é exatamente essa complementação, essa sugestão de complementação de algumas competências, né, em razão do que o mercado precisa hoje, né, em razão de todas essas conversas, essas coisas todas que nós fizemos, não só com empresários, não só com colegas administradores e professores, etc., né? Realmente ouvimos muita gente. E o fim é esse. Não existe um modelo novo que está sendo proposto. Não é isso. Nós estamos apenas sugerindo, colocando uma proposta de atualização. Essa proposta de atualização chegou ao fim com um projeto, um modelo. Esse modelo nada de novo. Repito, não estamos reinventando a roda. Estamos apenas adaptando e sugerindo algumas adições. Gostaria de complementar alguma coisa sobre isso, Carlos? Eu só queria dizer que ninguém faz ensino melhor do que uma instituição de ensino, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que a gente está inventando alguma coisa que tem uma instituição que está fazendo 50 anos, 100 anos fazendo. Não é isso, não é. Mas é que, assim, às vezes, eu posso falar isso com segurança, porque passei como executivo de instituição de ensino quase 13 anos. O dia a dia, ele consome... Tem gente que diz que assim, uma instituição de ensino até parece uma empresa de verdade, né? Eu morro de rir. Às vezes o aluno pergunta assim, professor, o senhor trabalha também? Eu digo assim, pô, imagina se eu não trabalhasse, né, cara? É uma empresa igual todas as outras, entendeu? Então, o dia a dia da operação, às vezes ele consome a estratégia, né? Tem um amigo que falava o seguinte, nada mais estratégico do que varrer o som da loja, né? Então, assim, às vezes a estratégia, a gente precisa de um empurrão externo. Então, acho que o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido, eu e o Paulo, é um trabalho de reflexão. Não começou agora não, tá? Eu e o Paulo trabalhamos juntos muitos anos, trabalhamos mesmo juntos, na mesma equipe, muitos anos.
E a gente sempre veio discutindo muito sobre isso. Só que agora chegou o momento, e até porque aquilo que eu falei atrás, chegou o momento da gente botar uma estaca e vamos começar todo mundo do zero, por que não traduzir essa discussão em alguma coisa tangível para que as pessoas pudessem consumir? Para essa discussão não ficar só na nossa cabeça. Então, assim, muitas vezes esse gestor ele precisa de um empurrãozinho externo, algo que vem e diga assim, olha aqui, presta atenção. E assim, é uma coisa que eu já sei, né? Então, é como se eu estivesse dizendo para você assim, olha, você sempre vendeu shampoo, você vende shampoo muito bem, mas talvez você pudesse fazer esse shampoo com isso aqui. O cara, olha, eu acho que dá sim. Na verdade é isso. A gente está... É muito mais, se o Paulo me permitir usar esse termo, não sei se ele gosta desse termo, mas é muito mais uma provocação que a gente faz para as Sim, pessoas, entende? Eu acho que é por aí. é isso aí. Eu Bom, quero então, só. para a gente... Oi, pode falar. Não, eu quero só observar que nós também fizemos uma revisita, uma pincelada rápida nas metodologias ativas. Uhum. Né? Por quê? Porque realmente está comprovado, né? E nós utilizamos isso aí de uma maneira geral e bem, eu utilizo muito nas minhas duas disciplinas de planejamento e de gestão da inovação, sabe? Tem um valor muito grande, tem um valor muito grande, positivo, comprovado e etc. Então, só fazer essa observação, é que nós demos uma rápida pincelada no assunto das metodologias ativas, exatamente para deixar claro a importância que permanece e cada vez mais permanece a importância da utilização das metodologias ativas. É isso. Bom, então, para a gente fechar o nosso contracapa, fechar o nosso papo, aquela pergunta clássica. Vocês têm a oportunidade de chegar para sussurrar no ouvido do leitor que vai abrir agora o livreto de vocês para ler pela primeira vez. Pode ficar um de cada lado. O que vocês falariam, o que vocês sussurrariam no ouvido desse leitor? Eu? Aproveitando últimas palavras do Carlos, eu diria assim: isso é uma provocação. Você, Carlos. Rapaz, ele tirou a minha frase, né? Então agora eu vou ter que bolar uma, né? Quem mandou? Não, Combinamos mas antes, eu a vou gente completar. sabia o que a Erika ia perguntar. Eu vou completar assim, ó. Se ele falou isto é uma provocação, eu falaria o seguinte: abra a sua mente cada vez mais. Ensino é cabeça aberta. É isso aí. Muito bom. Gente, foi um É isso aí. prazer conversar com vocês. Foi ótimo e espero que a gente faça isso mais vezes. Vou esperar os outros 2 artigos, hein? Para a gente Beleza. fazer mais outra capa, hein? Foi Beleza. um Muito prazer. obrigado. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Boa tarde. Foi um prazer. Um abraço, Carlos. Tchau, tchau. Abraço, Paulo. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, toda segunda-feira, ao meio-dia, tem um novo contracapa para você. E esse que a gente discutiu hoje, já sabe, está lá na Biblioteca Virtual do CRA-RJ. Continue se capacitando, continue aprendendo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.